Sofro as dores do mundo ao meu redor, sem coragem olho pra amanhã. Mas me amas, não me deixas só, Pai, tu vens me consolar. Tens meu todo em tuas mãos, calmo e seguro estou por confiar em ti. Das nova vida, mudas minha história, meu coração te dou, faz-o firme em ti. Ódios, dores, mágoas e temor me aprisionam e cativo estou. Deus, eu clamo, livra-me do mal, guia cada passo meu. Tens meu tempo todo em tuas mãos, calmo e seguro estou por confiar em ti. Das nova vida, mudas minha história, meu coração te dou, faz-o firme em ti. Certos dias passam sem razão, pouco tempo resta em minhas mãos. Horas, dias, meses vêm e vão, e pergunto o que será de mim. Tens meu tempo todo em tuas mãos, calmo e seguro estou por confiar em ti. Das nova vida, mudas minha história, meu coração te dou, faz-o firme em ti. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso culto da Quinta-feira da Paixão, o primeiro dos 3 cultos que teremos rumo à Páscoa, à ressurreição, passando pelo Calvário, pela dor e o sofrimento de Cristo. Hoje nós somos saudados nesta noite em que Jesus Cristo foi preso e ceou com os discípulos a última ceia, com as palavras dele no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Lá o nosso Senhor nos disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Por isso nos reunimos nessa noite, nesse momento tão especial, em nome do nosso Deus, Ele que criou o céu e a terra, em nome de Jesus Cristo que nos salvou da morte através da ressurreição, e em nome do Espírito Santo que habita em nós a partir do batismo. Assim estamos reunidos nesse momento de culto de Quinta-feira da Paixão, Quinta-feira Santa, em nome do nosso Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Venha conosco, assim como nos disse o hino de abertura e de prelúdio do nosso coral, uma bela mensagem: quem tem o nosso tempo nas mãos é Deus. Que a gente possa tirar esse momento para entregar esse tempo que Deus nos dá também nas suas mãos, para um momento de louvor, um momento de culto e de reflexão sobre a salvação de Cristo. Venha conosco, cantamos o hino Seguirei ao meu bom mestre.
Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, aonde me mandar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, aonde me mandar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Quando terminar a vida e a batalha for vencida, tenho a glória prometida, eu pra meu Senhor irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. No culto de hoje, quinta-feira da Paixão, nós vamos falar sobre os sacramentos. E por isso temos aqui no altar os utensílios que usamos no batismo e na Santa Ceia. Também o enfoque da nossa câmera no culto de hoje é o vitral que fala da ceia do Senhor no nosso templo aqui da Feliz. Os sacramentos nos trazem perdão dos pecados, nova vida, paz e salvação. O batismo nos aproxima de Deus e a Santa Ceia nos lava dos nossos pecados durante a nossa vida. Hoje nós vamos também escutar o relato conforme Marcos sobre a última ceia realizada por Jesus com os seus discípulos antes de ser traído, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 12 a 26. Vamos falar sobre esta ceia. Vamos lembrar que nos sacramentos Deus perdoa os nossos pecados. E isso um luterano deve ter muito firme quando fala de batismo e de Santa Ceia, porque são o perdão concreto de Deus em nossa vida. E esse perdão nos dá salvação. Por isso vamos orar, vamos pedir o perdão de Deus em oração de confissão de pecados. Oremos. Senhor nosso Deus, nesta quinta-feira da Paixão, nós chegamos diante de Ti para confessar os nossos erros, os nossos pecados, as nossas maldades, pois foi por causa delas que Cristo foi preso, crucificado, morto e sepultado. E também por causa dos nossos pecados, Cristo foi ressuscitado, para que, crendo nele, nós pudéssemos receber perdão e novidade de vida. Assim, bondoso Deus, nós te pedimos misericórdia por esse Cristo.
Perdoa os nossos pecados, lava-nos das nossas maldades, corrige os nossos erros, Senhor, e nos dá força para vivermos em novidade de vida. Isso tudo te pedimos nessa quinta-feira que inicia a caminhada tão dolorosa de Cristo rumo à cruz, para a expiação dos nossos pecados. Nós pedimos em nome desse Salvador, em nome de Jesus, o nosso grande intercessor perante ti. Perdoa os nossos pecados, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Assim eu anuncio o perdão dos pecados a todo aquele que crê no nosso Senhor Jesus Cristo e na sua entrega por nós. Eu anuncio o perdão em nome do nosso Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que todo coração sincero receba essa misericórdia. Cantamos pelas dores desse mundo, ó Senhor. O texto para esta quinta-feira da Paixão nos fala da última ceia de Jesus com os seus discípulos, o momento em que ele entrega o seu corpo e o seu sangue, e que ele também deixa para nós esse grande sacramento, que nos dá nova vida, perdão dos pecados e salvação, hoje ainda. Assim está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 12 a 26. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, em que os judeus matavam carneirinhos para comemorarem a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor?
Então Jesus enviou 2 discípulos com a seguinte ordem: vão até a cidade. Lá irá se encontrar com vocês um homem que estará carregando um pote de água. Vão atrás desse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre manda perguntar: onde fica a sala em que eu e os meus discípulos vamos comer o jantar da Páscoa? Então ele mostrará a vocês no andar de cima uma sala grande, mobiliada e arrumada para o jantar. Preparem ali tudo para nós. Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e então prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus chegou com os 12 discípulos, e enquanto estavam à mesa no meio do jantar, ele disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês que está comendo comigo vai me trair. Eles ficaram tristes e um por um começaram a perguntar: o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: é um de vocês. É o que está comendo no mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer de maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: peguem, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos e todos beberam do vinho. Então Jesus disse: isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que com vocês beberei um vinho novo no reino de Deus. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Até aqui a última ceia, o momento em que Jesus celebra com os discípulos o jantar da Páscoa, a Páscoa judaica, que era a comemoração da libertação do povo de Israel do Egito, da escravidão. E Jesus Cristo tem aqui um ato de libertação para todos nós ainda hoje. Libertação do nosso pecado, da nossa maldade, entregando o seu corpo e o seu sangue por nós. Após a ceia, eles vão ao Monte das Oliveiras, Jesus vai orar e lá é traído por Judas e preso. Bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus, aguarda no coração e a pratica no dia a dia. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um e cada uma de vocês nesse momento de reflexão, nesse momento de culto da quinta-feira da Paixão, que abre o tríduo pascal. Hoje nós vamos falar sobre os sacramentos e por isso temos os utensílios do batismo e da Santa Ceia aqui no altar. Eles são para nos lembrar desses atos, desses encontros com Deus. A nossa vida cristã começa no batismo. Ali nós somos perdoados pela primeira vez do nosso pecado original, que nós carregamos como ser humano, nascido em pecado. Ali também no batismo nós somos inscritos no livro da vida. Ingressamos na comunidade cristã e recebemos o Espírito Santo, que habita em nós. A partir do batismo, nós convivendo nesse mundo, pecamos e muitas vezes nos afastamos da vontade de Deus. E por isso a Santa Ceia é o momento de voltarmos ao nosso Pai. É aquele momento em que Deus nos perdoa novamente dos nossos pecados.
em que o corpo e o sangue de Cristo, derramados na cruz, nos trazem nova vida, nos trazem ressurreição já aqui e agora. Jesus Cristo, Ele nos deixou os sacramentos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no final desse capítulo, Jesus Cristo diz: "Ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." E no texto de hoje, o texto de Marcos, Jesus faz a última ceia com os discípulos e ao partir o pão e ao passar o cálice, ele diz: "Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue." E nós somos chamados a fazer o mesmo ato da Santa Ceia, passar o pão, passar o cálice em memória de Cristo. Nesse momento, Ele está conosco. O seu corpo e o seu sangue alimentam a nossa alma e perdoam os nossos pecados. Quando Jesus Cristo ceou com os discípulos, a Páscoa tinha uma conotação. Até então, a Páscoa era a libertação da escravidão do povo hebreu no Egito. Mas depois de Cristo, depois do domingo da ressurreição, a Páscoa é a libertação do mal para cada ser humano que crê, para cada cristão, cada cristã, para muitos, como diz o texto do Evangelho de Marcos. Jesus Cristo entregou o seu corpo e o seu sangue para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. E assim, a quinta-feira da paixão, ela já inicia com esse chamado à conversão, esse chamado ao perdão, esse chamado à confissão. Um luterano, uma luterana, deve ter muito claro o que os sacramentos fazem por nós. Eles nos dão misericórdia, eles perdoam os nossos pecados. Durante a vida, nós sempre nos aproximamos de Cristo na Santa Ceia. O batismo é realizado uma vez só, mas a Santa Ceia precisa ser realizada com frequência, porque ela nos traz perdão para esses pecados acumulados no dia a dia. No entanto, com certeza você está pensando em casa: sim, e nós estamos há mais de um ano sem podermos celebrar a Santa Ceia, sem podermos celebrar esse sacramento em culto comunitário. Sim, o nosso espírito anseia, o meu espírito anseia pela comunhão. Mas assim como Jesus Cristo, Ele esperou o momento certo, pregou durante 3 anos e celebrou a última ceia 3 dias antes de ser crucificado, assim também nós esperaremos o momento certo. E nós comungaremos com Cristo, com toda a fé e toda a vontade, quando isso for possível de ser realizado. Por ora, a nossa alma anseia pelo Senhor, assim como os guardas anseiam pelo romper da manhã. Assim nos diz o salmista. Quando nós celebrarmos a nossa ceia novamente, que ela seja o perdão, a nova vida e a nova realidade para todos nós, depois desse tempo que vivemos. Amém. Vamos responder às palavras da pregação com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no 3º dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vamos cantar o hino Foi no Calvário e que ele seja também uma reflexão para todos nós
nesse dia que antecede a sexta-feira da Paixão. As palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança. Ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Esse é o gesto de Cristo. Nós temos agora os nossos avisos paroquiais, continuamos com as nossas atividades suspensas. É com o coração apertado que a gente fala isso. Nós gostaríamos de estar celebrando e oramos para que isso possa voltar a acontecer de forma completa o mais rápido possível. Amanhã teremos nossa celebração da Sexta-feira da Paixão virtual às 9 horas da manhã nas páginas da nossa paróquia, tanto de WhatsApp quanto de Facebook. Vamos orar, pedir que o Senhor também nos dê uma abençoada noite de reflexão nessa quinta-feira da Paixão. Oremos. Senhor nosso Deus, estamos na noite em que Jesus Cristo foi traído, em que ele celebrou a última ceia, em que ele, num gesto de humildade, lavou os pés dos discípulos e assim se tornou um mestre que serve, dando exemplo a todos nós. Bondoso Deus, dessa forma, faz o nosso coração refletir sobre a entrega de Cristo na mão dos maus, sobre a sua entrega em corpo e sangue para o perdão dos nossos pecados e também sobre a humildade desse servo que se colocou a serviço da vontade de Deus até o último momento, até a morte e morte de cruz. Que esse exemplo de Cristo
possa ser por nós também vivido e possa ser reflexão nestes dias da Semana Santa, tão significativos, onde sentimos a entrega concreta de Cristo por nós. Abençoa o nosso lar, a nossa família, Senhor. Cuida daqueles que estão também trabalhando, cuidando dos doentes, nos hospitais. Olha por cada casa, cada lar e mantenha a nossa fé firme neste tempo pascal. Isso pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, certos de que já antevemos a ressurreição e a vitória da vida sobre a morte, quando juntos oramos, como Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estendamos as nossas mãos para recebermos a bênção do nosso Senhor. Que o bondoso Deus vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que assim seja, que nós possamos, na paz do Senhor também, terminarmos essa noite e amanhã refletirmos sobre a crucificação e o sacrifício de Cristo em nosso favor. Fiquem na paz do Senhor. Amém.